Então, pessoal, boa noite a todos. Mais uma aula de Mecânica dos Sólidos 3, professor Denilson Oliveira. E nessa parte da aula a gente vai novamente, resolver a questão de número 5 da nossa lista de atividades. Só que agora, em vez de utilizar a integração direta, nós faremos a utilização do método da superposição de efeitos, que eu considero que seja uma metodologia mais adequada, principalmente se o objetivo da questão for, e de fato é, pelo menos o item A, que é calcular reações de apoio nos pontos A, B e C. Tá? Claro que a gente precisa lembrar que o método da superposição de efeitos ele é válido, somente quando o comportamento da estrutura for linear, ou melhor, linear elástico. E como a gente está trabalhando com pequenos deslocamentos, com pequenas rotações, a gente pode considerar os exemplos da disciplina em geral como sendo todos dentro do contexto linear elástico. Então, se é válido, eu posso de fato transformar essa estrutura original, que é uma estrutura hiperestática, numa partição de várias estruturas isostáticas, para facilitar a resolução da questão. Então, primeiramente, eu posso dizer que essa estrutura aqui seria igual a essa, só que para me fugir da questão hiperestática, eu estou, em vez de considerar o meu apoio em B, eu estou substituindo esse apoio por uma força vertical, que seria exatamente equivalente à reação nesse ponto, a minha reação vertical. Então eu saio de um cenário hiperestático e vou para um cenário isostático. Mas claro, para ser isostático eu preciso conhecer o valor de RB. E para fazer isso a gente novamente pode agora sim utilizar de forma efetiva o método da superposição de efeito, lembrando que além de RB eu vou ter reações em A e C, e a gente pode dividir essa estrutura aqui em 3, tá? E uma das possibilidades, existem várias, tá? Mas uma das possibilidades seria exatamente o que a gente está mostrando na imagem, que é adotar uma estrutura isostática, onde somente estará atuando o meu carregamento concentrado de 60 kN. Eu teria também uma outra estrutura onde estaria atuando somente o carregamento distribuído de 50 kN por metro, que atua na metade até o ponto C. E, por fim, uma estrutura onde a única força que estaria atuando seria RB, que é aquela força que a gente está substituindo ela pelo apoio. Na verdade, está substituindo o apoio por ela. Tá? E em todos os casos aí eu posso considerar que eu tenho um cenário totalmente isostático e que, utilizando as equações de equilíbrio, a gente poderia de fato obter as reações, principalmente esses dois aqui, já que nesse contexto do terceiro eu ainda preciso determinar RB. E aí, de fato, a gente não poderia fazer apenas considerando as equações de equilíbrio. Nesses dois sim, nesse último não, mas a gente conhece as questões de compatibilidade e a gente fará uso dessa questão aí, principalmente nesse terceiro sistema. Já vou adiantar para vocês que isso daqui eu vou chamar de sistema 1, esse outro de sistema 2 e esse daqui de sistema 3, tá? Somados, eles são iguais ao sistema original que eu tenho, que foi colocada no enunciado da questão. Então vamos resolver ela de forma efetiva no MathCAD, Claro que eu já deixei um arquivo pré-pronto para a gente economizar um pouco essa questão do tempo e vou disponibilizar para vocês na descrição do vídeo. Então, é a nossa questão aqui, tá? Eu vou colocar só um sup aqui para dizer que é o método da superposição. Já estou fazendo a mesma divisão que eu mostrei anteriormente para vocês. E vamos resolver cada um dos sistemas, tá? Lembrando que o sistema 1 é esse daqui, pessoal? E eu consigo, através das equações de equilíbrio, calcular facilmente o valor da reação em A e o valor da reação em C. Como no final vou precisar somar reações para cada um dos sistemas, para obter RA, RB e RC, eu estou chamando nesse meu primeiro sistema de RA linha, RB, não tem RB, pessoal, mas tem RC linha, tá? Então lá no ponto A vai ser RA linha e no ponto C, RC linha, tá? E aplicando as questões de equilíbrio,
eu posso dizer que RA' mais RC' menos 60, né, vai ser igual a zero, certo? Claro que RA vai ser igual a menos RC mais 60, tá? E já vai obter de forma efetiva o valor do RA. Posso colocar um igual aqui, mas não vai fazer diferença, tá bom? Ele vai obter a mesma expressão. E a gente sabe também, né, pessoal, que aqui é muito fácil, porque eu já dei aquela dica, né? Quando você tem esse tipo de força concentrada assimétrica, essa reação aqui no ponto A vai ser o quê? Vai ser o valor de P, que multiplica essa distância aqui, ó, que vai de P até C, que seria 6, dividido pelo vão, que é 8. Então, P, B sobre L. E aqui, ó, chamando B essa distância. E a outra seria P, A seria essa distância, dividido por L. Quanto é isso aqui? 2 vezes 60 dividido por 8 daria 15 kN aqui em C e 45 kN aqui em A, tá? Sem fazer o uso da equação de momento. Mas a gente também vai fazer a forma correta aqui embaixo. Então isso daqui é um macete, né? Que vai sempre funcionar para esse tipo de sistema onde eu tenho uma carga concentrada assimétrica, tá? Lembrando que tudo está em quilonewton quando for força e em metro quando for distância, tá? Para a gente não precisar incluir as unidades. E fazendo a somatória de momentos, eu escolhi até o ponto A, tá? Então eu estou calculando aqui, eu vou ter que menos RA' vezes zero, porque o braço de alavanca é zero, mais 60 girando no sentido, deixa eu só verificar a minha convenção. Em relação ao ponto A, vai gerar no sentido horário, então positivo, 60 vezes 2, tá? E menos RC' vai gerar assim, ó, sentido anti-horário, eu vou ter, claro, né, RC' vezes 8. 8 é essa distância que eu tenho do ponto C até o ponto A. Fazendo as substituições, eu chego aqui em RC' igual a 15 kN, e pegando esse valor e substituindo na primeira expressão, ó, eu chego em RA' igual a 45 kN, bate inclusive com os valores que a gente obteve através do atalho, né, daquele macete que eu ensinei para vocês, tá? Só para mostrar que isso sempre vai funcionar, certo? Lembrando que isso daqui é apenas a primeira parcela, né, que eu estou calculando, considerando RA e RC, né, já que RB não vai aparecer nesse contexto. Sistema 1, então, com relação a reações de apoio, está devidamente resolvido. O nosso sistema 2, novamente, é um sistema isostático, né, e eu posso utilizar apenas as equações de equilíbrio para obter o valor de RA duas linhas, tá? Estou fazendo essa diferenciação, e RC duas linhas também, tá? Então, somatória de forças verticais. RA' e RC' já estão para cima, né? Na minha conversão, menos 50 vezes 4, tá? E aí isso é igual a zero. Quando eu mando resolver, eu consigo... nem vou resolver aqui porque eu já vou aplicar a equação de momento, tá? E depois eu vou substituir aqui o que eu vou obter através da equação de momento, que eu escolhi inclusive RA'. Então, aplicando o momento lá no ponto C igual a zero, eu vou ter RA duas linhas, que vai multiplicar 8, ó, positivo porque é o sentido horário, menos 50, vai gerar no horário, né, vezes 4, né? Eu estou com uma carga aqui concentrada no meio, no centroide do carregamento retangular, o valor da carga é o valor da área, 50 vezes 4, e a distância vai ser 4 dividido por 2, que é igual a 2. Então, por isso que eu vou ter aqui exatamente, ó, 50 vezes 4 vezes 2, negativo devido ao sentido anti-horário. E RC não provoca, né? Quando eu peço para resolver, ele vai obter 50 kN como valor de RA', duas linhas A, aliás. E quando eu faço o uso da primeira equação, já substituindo o valor de RA duas linhas, eu chego no valor de RC duas linhas, que no caso foi igual a 150 kN, tá? E o nosso terceiro sistema, pessoal, que é o último aqui, a gente consegue, até pela questão da simetria, né, dizer que RA e RC, tá? Aí eu já estou considerando isso daqui. Eu poderia chamar três linhas, mas vou deixar dessa forma, porque mais tarde eu já vou somar os três, tá? Então eu posso dizer que seria exatamente a metade de RB, só que como RB está para cima, claro que vai ser menos RB dividido por 2 para cada uma das reações, tá? Então, ó, então já tenho todas elas, né, pessoal? Só que, claro, né, para calcular de forma efetiva, né, os valores das reações, eu preciso ainda determinar RB, tá? Porque, de fato, ó, quando eu for somar esse daqui, mais esse, ó, e mais esse daqui, que seria equivalente a RA', ó,
eu ainda preciso, na última parcela, conhecer RB, e é isso que a gente vai procurar fazer na sequência. Então, a gente não consegue resolver de cara, né, porque RB é uma incógnita, mas a gente pode fazer uso das equações de compatibilidade, né? E aí, o que eu vou falar em geral? O que eu vou utilizar de forma geral? Que eu sei que aqui nesse ponto onde RB está atuando, ó, que seria exatamente esse ponto B, o deslocamento vertical tem que ser nulo, né? Independente das questões de superposição de efeito, quando eu somar todos os efeitos, esse valor somado tem que ser igual a zero, porque no ponto B eu tenho o apoio do primeiro gênero. Então eu vou utilizar essa compatibilização de deslocamentos para poder chegar no valor de RB. Como é que eu faço isso? Bem, se eu quero fazer a soma, eu preciso calcular a flecha, né, a deflexão ou deslocamento vertical, em cada um dos sistemas, considerando esse ponto B, né, que estaria a 2 metros do ponto A e, claro, 2 metros do ponto, aliás, 4 metros do ponto A e, claro, também 4 metros do ponto C. Está no meio, tá? Então eu posso, já que eu vou utilizar um método da superposição de efeitos, utilizar as tabelas, né, que eu tenho aí em apêndice de livros, e também eu consigo encontrar na internet com muita facilidade, onde eu vou ter já as soluções prontas, né, para cada um dos sistemas. O nosso primeiro sistema, pessoal, é exatamente esse aqui, né, onde eu tenho uma carga assimétrica, né. E eu vou até disponibilizar a tabela que eu utilizei, ó, porque não é tão simples você achar exatamente dessa forma aqui. Geralmente você tem A maior que B, e nesse caso aqui você tem A menor que B, que é exatamente o contexto da nossa questão, onde A vai ser igual a 2 metros e B será igual a 6 metros, tá? Então, fazendo uso dessa tabela, onde o deslocamento, quando x estiver depois de A, ou seja, nesse intervalo aqui, ele é menor igual a, ele é maior igual a A e é menor igual a L. L é o vão, tá? Eu poderia utilizar já de forma tabelada essa expressão aqui, ó. Então eu peguei e só fiz escrever a mesma. Como é o sistema 1, eu estou chamando de y1, tá? Então eu peguei essa expressão, ó, menos P, no nosso caso eu estou chamando de P, né? Ó, certo? Que é essa carga, menos P, que multiplica A, que multiplica, sair daqui para vocês visualizarem, L menos X, tá? Aí multiplica, abre parênteses novamente, L ao quadrado menos A ao quadrado, menos, abre parênteses, L menos X, tudo isso ao quadrado, dividido por 6 é I vezes L, tá? É a expressão que você tira diretamente na tabela. Professor, tem um X aqui. Claro que ele vai ficar porque eu ainda não falei qual é a posição que eu quero que ele calcule a flecha. E a gente já sabe que vai ser lá na posição onde x vai ser igual a 4. Mas vamos deixar assim para fazer essa substituição apenas no final, tá? Então, ó, sistema 1 já tenho aqui a equação y1, tá? Para o sistema 2, eu já peguei uma outra tabela, onde você tem aqui a expressão, pessoal, para esse valor da deflexão, considerando tanto a região de carregamento distribuído, como também a região onde o mesmo não atua, tá? E a expressão é exatamente essa daqui, ó. Você poderia utilizar qualquer uma delas, porque nesse ponto aqui que eu tenho a descontinuidade, tanto faz utilizar a equação do lado esquerdo ou direito do início do carregamento distribuído. Eu escolhi a que era mais fácil de escrever, que foi essa daqui, ó, que eu tenho menos W, certo? Vezes x dividido por 384 aí, abre parênteses, 16x ao cubo, né? 16x ao cubo, menos 24lx ao quadrado, mais 9l ao cubo, tá? Eu só peguei a expressão e coloquei aqui, tá? Não precisei fazer nenhum tipo de integração, porque a gente está utilizando as tabelas que são frequentemente utilizadas quando a gente faz uso do método de superposição de efeitos. Então já fiz aqui, ó. Percebam também que eu já estou dizendo para ele que W, no nosso caso, é 50 kN por metro, tá? Ó, certo? Da mesma forma que eu falei que P é igual a 60 kN na questão anterior, tá? E também A igual a 2 e B igual a 6 metros, que é o nosso contexto. Tá? Então, ó, tá aqui a expressão considerando o meu sistema 2. E por fim, né, pessoal, a deflexão considerando o sistema 3. Eu coloquei essa imagem, mas a gente sabe que no nosso caso está ao contrário, né? Mas se está ao contrário, a única coisa que eu tenho que fazer é colocar isso aqui positivo, tá? Nesse caso, o nosso P equivale ao RB, né? Ó, certo? Então vai ficar aqui, vezes L ao cubo, ó, dividido por 48 aí.
Por que eu peguei o valor máximo, pessoal? Porque eu sei que esse sistema, devido à sua simetria, o valor máximo vai ocorrer na metade, que coincidentemente é onde eu tenho o meu ponto B, tá? Então eu posso utilizar, em vez de pegar a expressão já com x, ó, que seria essa, pegar já o valor máximo, porque é o ponto onde eu quero calcular. Então já posso dizer que y3, referente ao sistema 3, vai ser RB vezes L ao cubo dividido por 48i. Lembrando que esse aqui é menos, ficou mais na minha expressão porque a minha carga está de baixo para cima, tá? E vamos lá, pessoal, agora fica fácil, né? Como eu sei que no ponto B eu tenho deslocamento nulo, se eu pegar o deslocamento em B devido ao primeiro sistema, mais o devido ao segundo, e mais o devido ao terceiro e somar, tem que ser igual a zero. E é exatamente isso que eu estou fazendo aqui na sequência, ó. y1 mais y2 mais y3 igual a zero, né? Como esses valores já são conhecidos e y3 está em função de RB, eu posso pedir para, considerando essa somatória, ele obter RB, já atribuindo o valor de x igual a 4, eu estou lá no ponto B, e claro, o valor do vão do problema igual a 8, né? 8 o quê? Metros. Quando eu faço esse tipo de equacionamento, ele chega no valor de 665 dividido por 4, tá? O valor de RB. Primeira reação que foi calculada. Se eu conheço o RB, eu posso chegar aqui e colocar 665 dividido por 4, né? E utilizando aquelas as expressões anteriores, ou seja, RA vai ser a parcela devida ao primeiro sistema, ao segundo e ao terceiro. Fazendo essa somatória, eu vou chegar no valor de RA. E da mesma forma, né, lá no ponto C, RC vai ser RC linha mais RC duas linhas menos RB dividido por 2, tá? Eu estou somando as reações que eu tenho no ponto C, né, considerando esses três sistemas para chegar no valor principal. E quando eu faço isso, ó, eu obtenho o valor de RC também. Se eu quiser ver de forma numérica, para a gente até comparar o que a gente obteve pelo método da integração direta, ó, eu posso pegar aqui, ó, RA igual a 95 dividido por 8, RB igual a 665 dividido por 4, e claro, RC igual a 655 dividido por 8, tá? Aí eu posso pedir agora para ele fazer, mostrar o valor numérico, né? E vai chegar aí, ó, RA igual a 11,87, RB igual a 166,25, né? E claro, RC igual a 81,87. Se vocês compararem com os valores que a gente obteve utilizando o método da integração direta e com F2, são exatamente esses valores, tá, pessoal? Então percebo que, de fato, né, o método da superposição de efeitos é um atalho. Por quê? Porque eu consigo desmembrar a minha estrutura, né, em outras estruturas onde a resolução se torna mais fácil. Principalmente considerando que tem tabelas que podem me dar esses valores de forma direta, onde eu preciso apenas substituir o valor de x e os outros que forem informados na questão. Então percebo que, de fato, né, como eu já havia falado, o valor referente, aliás, o trabalho, quando a gente utiliza o método de superposição de efeitos, é menor, é mais reduzido, eu só preciso ter tranquilidade para utilizar as tabelas, tá? Então fica bem interessante a gente ter optado por fazer por duas metodologias diferentes, e a gente consegue até verificar o trabalho realmente é mais simplificado por essa metodologia. Então é isso, pessoal. Agradeço a todos e amanhã teremos aí a postagem da nossa prova referente à segunda unidade. Até mais!